Uma doença silenciosa, desconhecida e perigosa. O Eureka de hoje entra no mundo da medicina para explicar tudo sobre uma doença que tem alta incidência de morte no Brasil, o aneurisma da aorta abdominal. Vamos entender mais sobre esta doença que afeta o sistema circulatório, como se manifesta, quais são as causas, tratamentos e dicas de como prevenir a doença. O corpo humano é formado por centenas de vasos sanguíneos, que chamamos de veias e artérias. Elas são responsáveis por transportar o sangue para todo o corpo. A artéria aorta, iniciada no coração, é que segue até o abdômen. É onde se desenvolve o aneurisma, também chamado de aneurisma abdominal. Trata-se de uma dilatação das paredes da artéria, que, se descoberta em um estágio inicial, dispensa intervenção cirúrgica. Em casos avançados e não identificados, a artéria pode se romper, causando a morte quase instantânea. O lugar mais comum de ocorrência do aneurisma, a topografia mais comum, é na aorta, abaixo das artérias renais, que é aqui, ó. É no nível do umbigo, né? Nessa região é que se desenvolvem a maioria dos aneurismas. Tem outra, depois disso, a topografia mais comum são os aneurismas cerebrais também, e os aneurismas periféricos na artéria do joelho, a artéria poplítea, também são importantes. Mas os que causam maior ruptura são os aneurismas de aorta, por causa da frequência que é alta. Bom, o aneurisma de aorta abdominal é uma dilatação, uma degeneração, uma doença da parede da aorta, que ela dilata, né? E com a dilatação existe um enfraquecimento da parede e o risco de ruptura iminente, que é a maior complicação dos aneurismas. Existem casos de compressão de órgãos vitais, né? Você tem aneurismas, por exemplo, que podem comprimir a traqueia, que podem comprimir a artéria renal, levando a insuficiência renal, insuficiência respiratória, né? Rouquidão. Então o aneurisma é uma dilatação. O aneurisma, há pouco tempo, né, antes do conhecimento dos novos métodos diagnósticos, o aneurisma era conhecido como o assassino silencioso, né, porque a pessoa não sabia que tinha, né, era uma doença silenciosa e quando ele se manifestava, na maioria das vezes era com ruptura e com morte aguda, né, e só se diagnosticava, às vezes, na medicina legal, né, durante a necrópsia. O aneurisma da aorta abdominal pode ocorrer tanto por fatores genéticos hereditários quanto por fatores de risco que levam à doença. Alguns já são velhos conhecidos por todos. São exatamente os fatores, né, que levam à arteriosclerose, que a gente pode enumerar alguns aqui, que são um fator que eu te falei, hereditário, né, genético, né? A hipertensão, o tabagismo, o cigarro é uma das principais causas, né? A obesidade, o sedentarismo, diabetes, o estresse, né? São as principais, né? E o hipercolesterolemia, né? O aumento do colesterol no sangue, são as principais doenças que levam à arteriosclerose. O aneurisma é uma doença assintomática. Com isso, os exames de rotina são muito importantes para identificá-las em estágio inicial. Davi não sentia nenhuma dor e foi por meio desse tipo de exame que os médicos perceberam uma dilatação em sua artéria. O aneurisma abdominal ele é silencioso, ele não acusa nada. Pediu ao médico fazer todos os exames, ele fez, acusou, ele mandou fazer, acusou e falou: você tem que operar. Ela deve procurar um cirurgião vascular que vai saber conduzir o caso adequadamente, né? Vai pedir os exames para ver se esse aneurisma já chegou num diâmetro, né, suficiente para indicar cirurgia, num diâmetro que coloca ela sob risco de morte súbita, né? Vai analisar os aspectos clínicos dessa paciente para indicar a anatomia desse aneurisma, né, a forma, o formato desse aneurisma,
para indicar a intervenção. Eu poderia ter de repente morrer em poucos minutos, não tinha, a não ser que eu estivesse dentro do hospital, poderia salvar, mas se eu estivesse fora do hospital não haveria tempo, não. Segundo o Ministério da Saúde, no último ano, cerca de 2.000 pessoas morreram vítimas do aneurisma. Foram registrados mais de 3.000 internações pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Além disso, especialistas afirmam que a doença é a 12ª causa de mortes entre o sexo masculino e é mais frequente que o câncer de próstata. Na medicina, existem 2 tipos de tratamentos cirúrgicos para o aneurisma. Até o início dos anos 90, era usado um método considerado perigoso pelos especialistas, por um pós-operatório demorado e um alto índice de mortalidade. A partir dos anos 2000, uma nova cirurgia menos invasiva aos pacientes foi implantada, o chamado tratamento endovascular. Hoje a gente tem basicamente 2 técnicas de operação. Essa é uma prótese que se usa há muitos anos, né? Uma prótese vascular que substitui a aorta, né? Você vê que ela é bem grossa, né? Mas essa é uma prótese para sutura convencional, que a gente exige abrir o abdômen para operar. A partir de 92, né, um argentino chamado Favalouro foi que descreveu essa técnica, né? Aqui é uma figura representando uma dilatação da aorta, né? Então a gente passa pela artéria femoral, pela virilha, essa prótese, né? E põe dentro do aneurisma, de modo que o sangue passe por dentro da prótese, né? Isolando aqui o aneurisma, que depois o organismo absorve. Essa prótese hoje é uma prótese muito eficiente, né? Ela vem fechada dentro de um catéter, né? Então é bem fina, e através do raio-x a gente enxerga exatamente onde está o aneurisma e implanta essa prótese por dentro. Ela é boa porque a gente opera, você imagina, uma cirurgia que você faz para abrir toda a barriga do paciente, o paciente tem que tomar sangue, é muita dor, é uma cirurgia de alto risco, o paciente internado no CTI 3, 4 dias, mais 10 dias no quarto, a recuperação é demorada. Com essa técnica, a gente opera com 2 pequenas incisões de 2, 3 centímetros na região inguinal, na virilha, e passa essa prótese. O paciente fica no CTI um dia, no quarto um outro dia e depois vai para casa. Sem dor, sem tomar sangue, sem complicações maiores. E rapidamente ele volta para a vida normal. O grande risco do aneurisma é ele romper. Quando ele rompe, ocorre sangramento para dentro do abdômen. Aí é um quadro de dor abdominal súbita, intensa, descrita assim como uma dor lancinante. E um quadro de choque circulatório, queda da pressão, palidez. Então nessa situação é uma cirurgia de urgência. A cirurgia de urgência tem uma alta mortalidade, acima de 90%, enquanto a cirurgia convencional do aneurisma, a mortalidade é abaixo de 5%, 3 a 4%. A cirurgia de urgência no aneurisma roto, a mortalidade é muito alta, acima de 90%. Segundo especialistas, o aneurisma pode ser identificado por meio de exames simples. Normalmente, o primeiro exame é o ultrassom de abdômen, porque o ultrassom é um exame simples, barato, indolor, né, e fácil de fazer. Com o ultrassom já dá o diagnóstico. Então, no dia a dia nosso em consultório e no hospital, a gente tem essa orientação. Pacientes acima de 60 anos de idade, tabagistas, ou que têm história familiar positiva, tem que fazer um ultrassom de abdômen. Então, o ultrassom de abdômen é o exame inicial. Se diagnosticar um aneurisma, aí tem outros exames que devem ser feitos. O principal é a tomografia, que a tomografia dá mais detalhes do aneurisma para saber se precisa tratar realmente com cirurgia e qual a técnica que vai ser feita para tratar. A gente sempre incentiva o paciente, né? Porque se ele tem, essa é uma doença arteriosclerótica, e muitas vezes só a pessoa muda o estilo de vida, é uma doença do estilo de vida moderno, né? Que é o estresse, é o tabagismo, é a obesidade, isso é o estilo de vida. Hoje ninguém come uma comida saudável, não tem tempo que você vive correndo, né? Ninguém faz esforço, ninguém faz exercício, né? Se fuma muito. Então hoje, depois de uma cirurgia dessa, né? Depois de uma paulada, você
consegue que o paciente pense e repense a vida. Então ele vai pensar em melhorar a dieta, diminuir o estresse, diminuir o trabalho, fazer ginástica, emagrecer, largar o cigarro. E com isso ele está evitando outras doenças. No Eureka de hoje você conheceu mais sobre o aneurisma abdominal. Fique atento e procure sempre o médico. Nós ficamos por aqui, mas você pode enviar sugestões pelo e-mail do nosso programa ou pelas nossas redes sociais. Até o próximo programa.